Profundidade de campo, como eu até expliquei um pouquinho antes, é a área de foco, é a área onde você vai ter foco na sua imagem. Eu vou desenhar para vocês nunca mais esquecerem isso aqui. Eu vou desenhar para ficar muito mais fácil, mas você vai entender agora de uma vez por todas o que é a tal da profundidade de campo. Primeiro, eu vou desenhar aqui, vou fazer uma câmerazinha. Finja que isso aqui era para ser um quadrado, tá? Nossa, que coisa horrível. Finja que isso aqui é a minha câmera, tá certo? Câmera e lente, vamos lá. E vamos supor que eu tenho um objeto aqui para fotografar. O que acontece? Quando você tem uma câmera, olha só, uma câmera que nem essa aqui, como é que funciona a câmera? A imagem entra pela lente, certo? A imagem vai entrar pela lente. A luz, né, que reflete nas imagens, ela vai entrar pela lente e vai ser registrada por um sensor que está aqui dentro. Então tudo isso passa aqui pela lente e é registrado por um sensor aqui dentro e aí aquilo forma a nossa imagem. E agora imagina que a imagem que vai entrar pela lente, ela entra mais ou menos assim, ó. Presta atenção nisso aqui. Ali é a lente, ali é a imagem. Imagina que a luz e a imagem, ela vai entrar ali dentro dessa forma aqui. Tá vendo essas linhas aqui? Essa é a maneira como a luz ela vai entrar e vai chegar na lente e depois no sensor da câmera. Só que, repara que essa luz, onde ela cruza, tá vendo essas duas linhas? Aonde essa luz cruza é o que a gente chama de área de foco ou profundidade de campo. Então, bem aqui no centro, então eu defini aqui na minha imagem, eu defini que eu queria o foco bem aqui. Então eu ajustei, peguei a câmera aqui, peguei lá, olha lá, ela tá dando foco aqui. Então quando eu mexo no foco da câmera, eu defini que eu quero o foco mais ou menos aqui. Isso significa que aqui onde cruza essa linha, essa aqui vai ser a área de foco, a área que a gente chama de profundidade de campo. Daqui para trás do que eu estou fotografando, vamos supor que aqui tem uma pessoa, né? Para trás dela, quanto mais essa linha aqui se abre, mais desfoque vai ter no fundo. E também na parte da frente, quanto mais essa linha aqui se abre, mais desfoque eu vou ter. Então eu vou ter área de foco aqui, profundidade de campo, e no fundo eu vou ter fundo desfocado, e na frente, o objeto que estiver na frente vai sair desfocado, certo? Agora olha só, vamos supor que eu na hora de ajustar o foco, eu ajuste desse jeito aqui. Na hora que eu fui tirar a foto, eu fui ajustar o foco, e aí, sem querer, eu errei o foco, e aí eu coloquei a minha profundidade de campo nessa área aqui. Isso significa que a pessoa que estava aqui, que eu estava fotografando, vai sair desfocada. Faz sentido? E se tiver alguma coisa aqui, vamos supor, aqui tem uma árvore. essa árvore que está mais na frente vai sair focada e o que está atrás, a pessoa, vai sair desfocada. Porque eu, na hora de ajustar a minha profundidade de campo, na hora de eu dar o foco com a minha câmera, eu ajustei o foco no ponto errado. E aí minha profundidade de campo ficou nessa área aqui. Agora, vamos supor que a minha lente... Agora, peraí. Vamos supor que a minha lente seja menor. O lugar onde a luz vai passar é menor. Então, olha só. E aí eu tenho um ponto aqui para ser fotografado. Olha só que interessante. Então, quando a minha lente é menor, ou a abertura da minha lente é menor, olha só o que acontece. Olha só que coisa. Se a minha lente é menor, ou a abertura da minha lente é menor, ou minha câmera é menor, a minha área de foco ela vai ser maior. Olha só que coisa doida. Porque, ó, repara aonde as linhas estão se cruzando. Então as linhas estão se cruzando mais ou menos aqui, só que você tem uma área maior onde essas linhas estão próximas, né? Quanto mais próximas as linhas elas estão uma da outra, mais foco você tem. Quanto mais afastadas, mais desfoque. Mas olha como agora o desfoque do meu fundo vai ser menor do que nessa foto aqui. Porque a minha lente, nesse caso aqui, é menor. E aqui é maior. Fez sentido isso aqui pra você? Então assim, quando a minha lente é maior, o meu desfoque do fundo vai ser maior. Quando a minha lente é menor, como essas linhas elas vão se cruzar durante muito mais tempo ali, né? Elas vão ter um afastamento menor, então meu desfoque vai ser menor. Aí olha só que interessante, eu tenho uma câmera fotográfica aqui e eu tenho uma lente dela. Ó, olha só, essas duas lentes, eu tenho uma lente e outra lente aqui. Essa aqui, para quem conhece câmeras aí e tal, talvez tenha uma Canon,
Essa aqui é a famosa lente do kit. A lente do kit da câmera, que vem junto com a câmera e tal, 18-55. E aqui eu tenho uma outra lente, que é a lente 85mm. Olha como as duas elas são parecidas. Elas são mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Elas são parecidas. Mas olha quando você olha a abertura delas. Olha a diferença. Olha o tamanho da abertura dessa lente. Olha o tamanho do buraquinho por onde passa a luz. Olha o tamanho do buraquinho e olha o tamanho dessa aqui. Olha como essa é muito maior. Então assim, essa aqui ela tem o diafragma menor, né? Essa aqui ela tem um diafragma maior. Qual dessas duas lentes aqui você acha que vai dar, vai dar mais desfoque no fundo? Qual dessas duas lentes você acha que vai dar um efeito de desfoque mais forte no fundo de uma foto? Vocês viram o tamanho da abertura dessa lente aqui, né? Olha só que coisa doida. Então, ó, se você olhar para esse desenho que eu fiz aqui, o desenho de cima, basicamente, é essa lente, 85mm, por exemplo. E o desenho de baixo seria essa lente aqui do kit da câmera. A lente do kit da câmera. Né? Que é menor. Então assim, a lente com abertura maior, que no caso é essa aqui, ela vai te dar mais desfoque no fundo. Só que maior desfoque, que nem aconteceu aqui, olha só, significa menor profundidade de campo. Uma coisa é inversamente proporcional à outra, certo? Então, quanto maior a abertura da câmera, maior é o desfoque do fundo, só que a área de foco, ela é menor. Ela é menorzinha. Então, com a 85mm, a minha área de foco é menor. Com a outra lente, a minha área de foco vai ter um pouquinho mais de distância. E o que isso influencia, Lê? Sabe o que isso influencia? Quando eu vou fotografar com essa lente aqui, fazer um retrato com ela, se eu fizer o foco no olho da pessoa, o olho vai ficar bem focadinho, mas o nariz vai desfocar. Olha só que coisa, né? Só pela distância do olho pro nariz. Focou no olho, a orelha desfoca. Focou no olho, né? O nariz fica desfocado. Se você errar o foco um pouquinho, você perde a foto com uma lente dessa aqui. Porém, se você acertar, você vai ter um fundo muito mais bonito e bem mais desfocado. Já com essa lente aqui, você vai ter mais área de foco, mais área de profundidade de campo. Você não vai ter o fundo tão desfocado e bonito como você gostaria. Porém, você vai acertar o foco com mais facilidade. E você não corre o risco de perder alguma foto, certo? Então, isso está fazendo sentido? Então, assim... quando que você vai decidir se você usa uma abertura maior ou uma abertura menor? Depende do que você está fotografando, depende do que você quer passar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você fotografa pessoas, várias pessoas, uma do lado da outra, se as pessoas estiverem todas certinhas uma do lado da outra, você consegue colocar elas todas na mesma profundidade de campo, na mesma linha de foco. Beleza. Agora vamos supor que você está fotografando um grupo grande que tem umas pessoas um pouquinho mais para trás, outras um pouquinho mais para frente. Você foca em uma pessoa, as outras vão ficar desfocadas. Faz sentido? Né? Porque assim, vamos lá, fazer outro desenho aqui. Tem uma pessoa aqui. E tem outra mais para frente dela. E tem outra mais para trás. Um grupo grande de pessoas, mas algumas um pouquinho mais para frente e outras mais para trás. Quando você fizer o foco, se você focar na pessoa do meio, por exemplo, a pessoa da frente e a pessoa de trás vai ficar desfocada. Se você focar na da frente, as duas de trás ficam desfocadas. Se você focar lá na de trás, as duas da frente ficam desfocadas. Aí como é que você resolve isso? Você precisa fechar mais a sua lente. Ou usar uma lente com uma abertura menor. Para você ter uma área maior de foco. Você não vai conseguir desfocar tanto fundo, mas aí você vai ter uma área de profundidade de campo maior do que maior para você poder ter todas as pessoas em foco, certo? Isso faz sentido para você? Conseguiram entender o que é profundidade de campo? Isso aqui é bem complexo. Eu tentei assim passar da maneira mais simples possível aqui para que fique fácil de entender. Ah, tem um outro detalhe importante que eu não falei também. Pensando lá na nossa pessoinha aqui, que tá aqui focada, né? Olha só. Uma outra coisa influencia também, ó, para vocês entenderem. Uma outra coisa que influencia também nesse lance da profundidade de campo, não na profundidade de campo, mas no desfoque do fundo, é a distância que o assunto está da sua câmera. Então, olha só, quanto mais próximo... Então, olha só, vamos lá, vou desenhar aqui para ficar simples de entender. Quanto mais próximo a pessoa está
da câmera fotográfica, ou o objeto que está fotografando, quanto mais próximo ele está da câmera fotográfica, maior vai ser o desfoque do fundo. Olha como o desfoque ficou grande. Agora, quanto mais distância a pessoa ou o objeto estiver, quanto mais longe você estiver fotografando, menos desfoque você vai ter do fundo, certo? É por isso que, por exemplo, se você vai fotografar uma pessoa que está lá a 10 metros de distância de você, não interessa a lente que você usar. Né? A pessoa está lá 20, 30 metros lá na frente. Não interessa a lente que você usar, o fundo vai desfocar menos. Para o fundo desfocar mais, a pessoa precisa estar mais perto de você. Tá certo? Foto de paisagem que você vai focar lá no infinito, lá no fim do mundo, você vai mandar o foco lá pro final, não tem como desfocar. Então isso aqui também influencia a profundidade de campo. Beleza, isso aqui está explicado. Agora, e os celulares, Ale? Aí, olha só, a gente falou de câmera, né? Olha o tamanho dessa lente aqui. E não é só a lente, mas tem, por exemplo, ó, tem aqui dentro da câmera tem um sensor que vai lá dentro. Esse sensor também tem um tamanho bem robusto, né? Eu tenho uma outra câmera aqui, que é uma câmera que a gente chama de full frame, que é as câmeras que tem o sensor maior. Vamos ver se não dá para enxergar porque não tem muita luz. Aqui dentro da câmera tem um espelho. Atrás desse espelho, lá dentro tem um sensor, né? Que está fechado ali, é claro, para não danificar. Esse sensor de uma câmera fotográfica como essa, por exemplo, ele tem o tamanho de 35 milímetros, que seria mais ou menos 3,5 centímetros. Então ele tem mais ou menos esse tamanho aqui assim. 3,5 centímetros. O sensor é desse tamanho, a lente é desse tamanho, e aí ele vai causar um certo... Isso vai influenciar também nessa questão do desfoque. Agora, olha só, quando a gente fala de celulares, vamos lá, olha pro meu celular, compara o tamanho dessa lente com o tamanho da lente do celular. Né? Não dá nem para ver direito no vídeo aqui a lente do celular. Olha como elas são bem pequenas comparadas com uma lente dessa. Então o que acontece? Enquanto que numa câmera fotográfica você tem uma lente grande fotografando alguma coisa, no celular você tem uma lente bem pequenininha. Vou fazer um quadradinho bem pequenininho. De novo, vou desenhar de novo. A mesma foto feita com uma câmera e com o celular, mesma distância, mesmo tudo, feita com o celular ou com uma câmera, vai te dar um efeito totalmente diferente. Ó, repara como na foto feita com o celular, você praticamente não tem desfoque, porque a lente e o sensor são tão pequenos em relação àquilo que você está fotografando, que você praticamente não tem desfoque. Então, assim, as fotos feitas com o celular, usando a câmera normal do celular, elas vão ficar completamente nítidas. Completamente nítidas. Pode até desfocar alguma coisa, às vezes você pode até perder o foco, desfocar, mas nunca vai ser um efeito igual ao de uma câmera fotográfica, como esse, por exemplo. Você nunca vai ter um efeito desse aqui na lente de celular. Não tem como. E não é porque meu celular não é um iPhone 13, e se fosse um Samsung S22, talvez não. Não tem como, a não ser que os celulares tivessem lentes desse tamanho aqui. Né? Se tivesse um sensor fotográfico lá dentro de 3 centímetros, ele ia conseguir fazer esse efeito, mas não dá. O sensor é pequeno, a lente é pequena, é fisicamente impossível para o celular fazer um desfoque do fundo igual uma câmera fotográfica, não tem como, é simplesmente impossível. Mas aí, poxa, a fotografia evoluiu, os celulares evoluíram, a tecnologia evoluiu, e o sonho de todo mundo, de todo fotógrafo, né, em potencial, aliás, acho que o sonho de todo fotógrafo, até profissional, era poder fotografar bem, tão bem quanto numa câmera, usando só o celular. Porque assim, até ficar carregando uma câmera dessa pra lá e pra cá, você vai viajar, carrega câmera, lente, flash, não sei o que, putz, é um baita de um trambolho, né? Já teve uma época que eu achava o máximo, ficar andando com uma bolsa, com a minha câmera e tal, viajava pra outros lugares, outros países e tal, e tava sempre com a minha câmera lá agarrada comigo, carregando aquele peso, né? E achava o máximo, me sentia o fotógrafo, né? Viajante e tal. Só que chega uma hora que enche o saco, né? E o sonho sempre foi, não importa, de qualquer fotógrafo, era de você ter um jeito mais simples de você poder fazer fotos tão boas quanto você faz com uma câmera. Porque a nossa neura sempre foi que, poxa, o celular nunca vai ser capaz de fazer fotos tão bonitas quanto de uma câmera, principalmente com essa questão do desfoque. Porque o celular não era capaz de fazer um desfoque legal, porque ele fisicamente ele é impossível você ter o mesmo efeito que você tem nas câmeras
e com as lentes das câmeras profissionais. E aí, como eu falei, isso era um sonho de todo mundo. Poxa, um dia será que o celular vai chegar a ter a qualidade, essa sensação de profundidade de campo, de fundo desfocado igual uma câmera fotográfica? Até que algum cientista lá, algum engenheiro, sei lá, algum maluco da programação muito inteligente, ou algum não, pode ter sido vários, né, juntos e tal, conseguiram descobrir um jeito de fazer o tal do desfoque no celular. Então um dia, um maluco ou um grupo de malucos ali decidiu que, não, vamos dar um jeito de fazer isso aqui funcionar, a gente ter essa profundidade de campo no celular também. E foi aí que surgiu o tal do modo retrato do celular, que começou com o iPhone... Qual foi? O primeiro celular a ter essa tecnologia foi o iPhone 7. iPhone 7S, que era aquele grandão. A primeira versão do iPhone lá, que era um bitelão grandão e tal. O iPhone 7, se eu não me engano, foi o primeiro a desenvolver essa tecnologia. Patentearam a tecnologia, chamando ela de modo retrato, né, na fotografia de celular. Chamando de função retrato lá e tal. E aí depois, não sei, acho que quebraram a patente, não sei o que aconteceu ali. Ou outras marcas desenvolveram algoritmos, técnicas parecidas. E aí surgiu o foco dinâmico, né? E aí os modos retratos das outras marcas e por aí vai. Então hoje, na grande maioria dos celulares que você comprar hoje, esses que tem 2, 3, 4 câmeras e tal, você vai encontrar lá na sua câmera uma função chamada modo retrato, que é uma função onde você consegue criar um desfoque do fundo. Só que ele tem algumas diferenças com relação ao desfoque da câmera. E isso é uma coisa que é importante você entender. É importante que você entenda essa diferença porque eles não são iguais. E como eu falei, como eu mostrei para vocês aqui, desenhei, é impossível a câmera de um celular conseguir chegar ao mesmo efeito de uma câmera fotográfica nessa questão de desfoque. É impossível. É fisicamente impossível. Só vai chegar o dia que os sensores e as lentes do celular crescerem, aumentarem, e aí fisicamente vai ser possível. Mas por enquanto, essa tecnologia ainda não existe. Então o que existe? Existe o modo retrato. E o que é o tal do modo retrato então, Ale? O que eles fazem? Bom, o que o modo retrato do celular faz? Que é parecido com o que a câmera faz, com o desfoque ali da abertura da lente. O modo retrato do celular nada mais é do que um software, é um aplicativo, é um algoritmo, é uma programação ali dentro que vai fazer uma análise da sua imagem. Você tira uma foto, ele faz uma análise ali da sua imagem, essa inteligência artificial ela identifica o que é primeiro plano, o que é o seu assunto principal e o que é fundo. E essa inteligência artificial, ela que determina, isso aqui é fundo, isso aqui é primeiro plano, então vamos pegar o fundo e dar uma borrada nesse fundo. É como se ele estivesse fazendo uma edição na hora ali, né? Uma edição que você faria depois do Photoshop, ele está fazendo ali na hora para você, automaticamente, em poucos segundos. Então você fez uma foto, a câmera vai lá e faz uma leitura, né? O software ali faz aquela leitura. Isso aqui é fundo. Ele pega o fundo e desfoca o fundo. É isso que o modo retrato faz do celular. Fica perfeito igual uma câmera fotográfica? Não, nunca vai ficar. Mas a cada dia que passa está ficando mais próximo e mais parecido. Os primeiros celulares com essa função, como eu citei, por exemplo, o iPhone 7, que foi o primeiro, depois veio os Samsungs, né? E outras marcas também, e hoje praticamente todos têm. Mas os primeiros, lá nos primeiros anos dessa tecnologia, eles faziam um negócio muito, mas muito tosco. Era tosco de verdade, assim. Era como se você pegasse a imagem, recortasse a pessoa em volta, assim, e desse um blur no fundo, assim, uma desfocada, e era aquilo ali, e beleza. E as pessoas gostavam, achavam o máximo e tal. Mas pra quem era fotógrafo, que nem eu, fotógrafo profissional, que entende da profundidade de campo, batia o olho no negócio daquele e falava, gente, isso aqui é ridículo, isso aqui nada a ver, né? Tipo, é fake isso aqui, né? É muito feio. Mas a tecnologia evoluiu, foi melhorando, foi se aprimorando. E eu arrisco dizer que o efeito do modo retrato dos celulares de hoje, 2022, os celulares de hoje, o modo retrato, ele está cada vez mais parecido com os da câmera, ao ponto de você não conseguir mais ver diferença. Eu, por exemplo, eu me surpreendo demais com o meu celular. E o meu celular nem é um celular top de linha. Eu tenho um Xiaomi
Redmi Note 9S, ele já é antigo, eu comprei ele já tem bastante tempo, já tem mais de um ano já. Um ano e pouco que eu tenho esse celular. Ele não é novo, né? É antigo. Ele era um celular intermediário, não é um celular top de linha. Ele não vinha com as melhores tecnologias. E mesmo assim, eu acho o modo retrato dele, assim, muito, mas muito bom. Tem falhas, tem problemas ali, mas no geral ele atende bem e cria um efeito legal. Agora imagina os celulares mais top de linha aí, os mais caros, né? Pega um iPhone 13 Pro Max, sei lá, Samsung S22, com certeza vai gerar um efeito muito, mas muito bonito de desfoque ao ponto de você confundir a sua foto de celular com uma foto de câmera fotográfica. Mas sempre, nunca se esqueça que esse efeito ele é artificial. Ele não é um efeito natural como feito numa câmera fotográfica com lentes profissionais. Tá certo? Ele é um efeito artificial que simula um efeito natural e que fica muito, mas muito parecido. Vou mostrar mais algumas, aproveitando aqui. Por que é tão legal assim você desfocar o fundo da imagem? O legal de desfocar o fundo da imagem é que você cria sensação de tridimensionalidade, sensação de profundidade. Isso é uma coisa muito legal e que hoje você é capaz de fazer isso só com o seu celular. Olha essa foto aqui, por exemplo, né? Essa foto aqui eu fiz com o meu celular, com o Xiaomi aqui, com o Redmi Note 9, e ele criou uma profundidade de campo muito, mas muito legal, bem parecido com o de uma câmera fotográfica. Batendo o olho numa imagem dessa assim, é difícil até dizer que essa foto foi feita com um celular, porque se alguém chegar e falar que essa foto foi feita com uma câmera, dá pra confundir assim fácil, porque ele fez ele criou uma profundidade de campo bem decente, assim, bem parecida com a de uma câmera. Outro exemplo aqui, ó. Essa aqui, uma foto de um ensaio fotográfico. Fiz essa foto com o celular. Vou até dar ela tá sem tratamento, vou até dar um chance nela aqui. Vou dar um preto e branco nela. Nossa, ficou legal, hein? Ficou bacana. Mas olha só, essa foto aqui, se eu ampliar ela, você vai ver que, ó, os noivos aqui, no caso o casal tá focado e o fundo desfocou bem decentemente, assim, ó. A inteligência artificial da câmera, do celular, ela recortou bem direitinho. Tem umas falhinhas aqui, uma falhinha no cabelo, né? Mas é coisa bem imperceptível, assim, vendo de longe. Você só repara mesmo vendo de bem perto. Essa aqui ficou bem decente. Olhando de longe essa foto, tá bem parecido com o de uma câmera fotográfica. Agora, olha essa aqui, por exemplo. Aí tem algumas coisas que o celular realmente não consegue fazer. Porque, que nem eu falei, ele é um algoritmo, uma inteligência artificial. Ele vai lá, vai fazer uma leitura, vai separar, que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer mais ou menos o que faz um aplicativo de edição aqui. Eu vou pegar aqui no Lightroom, por exemplo, e vou fazer uma máscara em volta do Pedro. Uma máscara automática. Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas olha só. Que doido, né? Eu criei uma máscara aqui em volta do Pedrinho. Automaticamente, o software identificou que ele é uma pessoa e que o resto é fundo. E aí eu consigo, por exemplo, fazer um tratamento só no fundo. Olha só que louco. Eu consigo mexer só no fundo, sem mexer no Pedro. Eu consigo fazer isso na edição, certo? O que a inteligência artificial do celular ele faz é basicamente isso. É como se fosse um software de edição, tipo o Lightroom. Ele identifica quem é a pessoa e ele vai lá e desfoca o fundo. Só que ele está sujeito a algumas falhas, porque nem sempre ele faz essa identificação corretamente. Olha só o que aconteceu nessa foto aqui. Vamos ver se vocês... De longe vocês não vão conseguir ver. Mas olha só o que aconteceu nessa foto. Olha o óculos do Pedro aqui, ó, nesse canto. O que aconteceu? O algoritmo, a inteligência artificial do aplicativo, não identificou o óculos dele da maneira correta. Recortou o rosto dele no rosto. E aí acabou desfocando a haste do óculos. Daí ficou esse negócio tosco aqui, né? E isso aqui é uma coisa, tipo... fica feio, né? Mas como tá, tipo, bem de longe e tal, às vezes não dá nem pra perceber. Mas é isso, ó. É tipo, pra você entender como isso é algo artificial. Totalmente artificial. E isso que difere o celular da câmera. Olha só.
esse caso aqui. Eu fiz uma foto usando o modo retrato, que eu não deveria usar o modo retrato. Por quê? Porque o modo retrato é para desfocar fundo, certo? E criar profundidade de campo, lembra que eu falei? Então assim, você vai desfocar coisas que estão à distância no fundo. Aqui eu tava fotografando a Letícia e o fundo dela não tava numa certa distância dela para desfocar. Nem com uma câmera fotográfica eu ia conseguir desfocar isso aqui. Aí, mas mesmo assim eu fiz a foto usando o modo retrato. Eu já tava fazendo outras fotos na hora e acabei esquecendo de mudar ali no celular e acabei fazendo essa foto também com o modo retrato. E olha o que o modo retrato do celular fez nessa foto. Ele se confundiu total, ele não entendeu o que é fundo e o que é primeiro plano, e ele desfocou metade do portão e a outra metade não. Olha que bizarro, né? Aqui, ó, desfocou até um pedaço do rosto da Letícia e a outra parte não. Ele fez um desfoque muito maluco aqui, olha aqui. Desfocou um pedaço da perna e outro não. Ele fez um desfoque bizarro. Aqui, ó, também, ó, desfocou, fez um desfoque bizarro. Por quê? Porque ele ficou maluco. Deu a louca no modo retrato. Ele não entendeu a imagem e aí desfocou tudo errado. E isso aqui não presta, isso aqui não tá certo. Né? Então, assim, também não é para sair usando toda hora, na hora que você quiser, o modo retrato. Porque ele tem que fazer sentido. Da mesma forma que não faz sentido, e olha só, isso aqui é algo que já aprende agora. Porque isso aqui é um erro comum de fotógrafos iniciantes. Galera iniciante pega uma foto que às vezes não tem o fundo desfocado, já fez a foto e a foto tá pronta e o fundo não tá desfocado, aí quer desfocar depois num aplicativo de edição. Não dá pra fazer, gente. Fica feio, fica ridículo. Se você pegar uma foto e depois passar num aplicativo de edição, tipo o Snapseed, que tem um efeito lá de desfoque. O Snapseed, o efeito de desfoque do Snapseed, ele não faz essa separação do que é primeiro plano do que é segundo plano. Ele simplesmente desfoca algumas partes da imagem. Às vezes ele faz uma vinheta desfocada. Ou ele pede para você definir uma área no centro, uma área na imagem que vai ter foco e ele vai desfocar o resto em volta. Mas sem critério. Ele não vai usar o critério assim de profundidade de campo. Ele não vai usar o critério de distância. Tipo assim, o que tá mais distante desfoca mais, o que tá mais perto desfoca menos, não. Se você vai desfocar na edição, ele vai desfocar qualquer coisa do mesmo jeito. E vai ficar feio, vai ficar artificial, vai ficar longe da realidade do efeito natural de uma câmera fotográfica. E isso deixa as fotos esquisitas. A foto fica com uma cara mais amadora, não fica com uma cara profissional. Por isso que eu ensino meus alunos a não usar esse efeito de desfoque depois na edição. Ou você faz na hora, com o modo retrato no celular, com a câmera, ou não faz, simplesmente não faz, deixa sem mesmo. Esquece o desfoque e foca em outras técnicas.